Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vidão desta sexta-feira, véspera de Natal. Feliz Natal a todos vocês aí, se você caso não assista os próximos vídeos. Então vou pedir pra você deixar um likeão aí no começo do vídeo. Aí, Natal, deixa o dedo no like no começo do vídeo. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Olha, tem novidade muito boa pra trazer pra vocês. Acho que vai dar tango, né? Nem vai dar samba. Luca Orelhano é bem possível de que acabe fechando com o Vasco. Luiz Melo viajou para a Argentina, mas eu já vou falar disso. Antes disso, lembrar vocês aí que a Stake.com tá de volta aí, os campeonatos europeus voltaram. Ontem teve um jogaço, cara, entre Manchester City e Liverpool. O City venceu por 3-2 na Copa da Liga Inglesa e você pode estar fazendo as suas apostas esportivas aí já no futebol, beleza? Além de apostar aí em futebol, você pode apostar em tênis, NBA, NFL, jogos de cassino online, tem várias modalidades. Use o meu cupom promocional Futebolaço no seu primeiro depósito, que eles te dão bônus aí na sua primeira aposta, beleza? E também não esqueça de lembrar que a Stake.com é uma das maiores casas de aposta do planeta, patrocinadora oficial do UFC e parceira do Everton da Inglaterra. Stake.com, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Se cadastre e utilize o nosso cupom Futebolaço. Bom, galera, a situação é a seguinte. Ontem à noite, já entre meia-noite, 11 e pouca, depois de eu ter gravado o nosso terceiro vídeo do dia, vazaram algumas fotos do encontro envolvendo Luiz Melo, CEO da SAF do Vasco da Gama, o empresário do atleta Luca Orelhano e também o próprio jogador. Eles estavam reunidos em um restaurante lá na Argentina. Trouxe para vocês a seguinte informação: entre Vasco e Vélez, tudo acertado. O Vasco pagaria 4 milhões de dólares por 60% do passe do jogador, com a possibilidade, caso ele bata algumas metas, do Vasco comprar mais 25% dos direitos econômicos, pagando mais 2 milhões de dólares ao Vélez. O Vélez adorou a proposta e já estava o martelo batido, tudo acertado. Porém, de última hora, o jogador e seu agente estavam reticentes em acertar com o Vasco porque queriam ir para a Europa. Teria pintado uma proposta de um clube europeu inferior à proposta do Vasco dos direitos econômicos, mas o jogador, entre vir ao Brasil e ir para a Europa, preferiria ir para a Europa. E o Vasco quer muito o jogador, conta como um dos principais reforços para a temporada. E aqui começa um parênteses, eu vou entrar já na minha análise e na sequência eu trago informação. Por aqui é a análise. Tem negociações que você vai ter que fazer alguns diferenciais, tá? Por quê? Algum jogador ele pode ficar reticente por uma coisa, por outra, e aí ir até o local e negociar direto faz diferença. O Lisca falou isso na entrevista dele coletiva de apresentação, que se surpreendeu quando o Alexandre Pássaro pegou um avião, foi ao Rio Grande do Sul para negociar com ele presencialmente. E ali ele falou que não tinha como dizer não. O Flamengo é um clube que faz muito isso, por exemplo. Quando eles querem negociar algum jogador de peso, eles viajam para a Europa, viajam para a América do Sul e vão lá pessoalmente negociar com o jogador. E ontem o Vasco fez isso. Mandou um representante, o seu CEO, lá para a Argentina para resolver essa situação. E só por aí eu já acredito que o negócio vai ser concretizado. Porque se o negócio fosse melar, o Luiz Melo não ia despencar daqui para a Argentina. E aí já até devolvo com uma pergunta que provavelmente vocês poderiam fazer. Dieguinho, por que o Paulo Brax não foi resolver essa situação, já que ele é o diretor executivo e o Paulo Brax é o CEO da SAF? O Paulo já estava em São Paulo negociando os detalhes finais da compra de Lucas Piton e tentando demover o Palmeiras da ideia dele de não vender o Gabriel Menino. O Vasco até pensa em aumentar o valor da proposta, tá bom? Então, por isso, o Luiz Melo foi. E também tem que finalizar a situação dos detalhes finais da venda do Andrei Santos para o Chelsea. Mas o Vasco manda o seu CEO, o manda-chuva, o cara que comanda o clube como um todo, abaixo apenas da 777. Lembrando que o Paulo Brax, ele é o responsável da pasta do futebol, mas ele se reporta acima dele
ao Luiz Melo, porque é o Luiz Melo que fala com a 777 no que tange ao clube de uma forma geral. O Paulo Brax é o chefe do departamento de futebol. No futebol é ele que manda mais dinheiro, isso aí já é na área já do Paulo Brax juntamente a 777, tá bom? Então, por aí, eu já acredito que são enormes as possibilidades da situação acabar virando em favor do Vasco. E aqui um parêntese, eu li muita gente nos comentários sentando a marreta no orelhano porque ele não queria vir para o Vasco e queria ir para a Europa. E aqui cabe também uma outra análise e trazer vocês a reflexão. Diferentemente de nós, o cara é argentino. Nós conhecemos o Vasco, que nós sabemos que é um clube gigantesco, mas que nos últimos 20 anos se apequenou. O Vasco esportivamente falando, não institucionalmente falando, falando de campo e bola, virou uma equipe média do futebol brasileiro. O Vasco todo ano brigava para cair quando não caía. Foram 4 rebaixamentos. O Orelhano, que é mais novo que eu tenho 29, ele tem 22, ele viu o Vasco jogar uma Libertadores. A Libertadores de 2018, se muito a de 2012, que o Vasco foi até as quartas e saiu para o campeão Corinthians. Ele era muito moleque ali em 2012. Então, a visão que um argentino tem hoje do Vasco é diferente do brasileiro, que o Vasco é um gigante, que vem numa fase negra nos últimos anos. Então, a imagem do Vasco ainda é negativa no mercado. Que clube é esse? Que nos últimos 6, 7, 8 anos, caiu 4 vezes, jogou a segunda divisão 2 anos seguidos e agora eu vou sair do Vélez, que vem todo ano praticamente jogando Libertadores, brigando por títulos importantes dentro da Argentina, para ir para um time que subiu da Série B, por mais que a vitrine brasileira hoje seja maior do que a Argentina. Então é importante, às vezes, a gente fazer esse raciocínio se colocando no lugar do jogador, ao invés de tacar pedra. Aí, óbvio que você chega lá, olha, a gente é um dos maiores clubes do Brasil, realmente, nos últimos 20 anos, o clube teve mal, mas agora o clube foi vendido, uma empresa grande, com muita grana, e a gente já, a partir desse ano, vai subir de patamar, vamos montar um time bom, a gente almeja brigar por títulos já daqui a 2, 3 anos, ó, sobre vitrine, você tá aí com 22 no Vélez, não foi vendido. Essa vitrine é tão pesada, o Vasco, que, ó, jogando uma segunda divisão, o Andrei foi vendido por Chelsea por 20 milhões de euros. Então, é importante essa questão do convencimento. E aí, às vezes, o jogador fala, pô, realmente, eu tenho um potencial. Em vez de pôr uma equipe média da Europa, não é melhor eu vir pro Vasco confiando no meu talento, tendo grana agora, o time vai voltar a ser competitivo, eu vou ser importante nesse processo. E aí eu ir bem lá, e aí eu ir para um clube maior na Europa, então essa situação muda. Por telefone, ali foi só proposta. Agora, como o jogador fica com o pé atrás, porque é normal. Quando você vai mudar de clube, o jogador vai buscar referência, o que o clube disputou nos últimos anos, qual é a expectativa para o ano seguinte. E se você tira o advento da SAF, no Vasco que entrou agora em setembro, o Vasco é um clube em frangalhos nos últimos anos. Então é natural um jogador aí com um pouco mais de destaque, com mercado, com possibilidade de outras propostas, ficar com o pé atrás no Vasco. Ainda mais tendo uma proposta da Europa, tá bom? Então fiz basicamente só análise até aqui para vocês entenderem os dois lados da moeda. Terão jogadores, principalmente os brasileiros, com uma facilidade maior de aceitar o Vasco, porque sabe que é o Vasco, é um gigante, e aí tendo a proposta boa na mesa, ele senta a marimba e vai embora. E terão outros que ainda vai ficar desconfiado. Pô, até outro dia, o noticiário do Vasco era horrível, era briga política, era salário atrasado, uma confusão do caramba, vira e mexe organizado invadindo o CT. Então, a gente vai levar um tempinho para poder limpar a nossa imagem, tá bom? Os brasileiros têm mais facilidade de entender esse processo e ir embora. Os estrangeiros podem ficar ainda com o pé atrás. Vou só dar um exemplo para encerrar. Eu lembro muito bem, Bandeira de Melo assume o Flamengo em 13, o Flamengo quase cai, ganha aquela Copa do Brasil em 14. Melhora um pouquinho, mas ainda com aqueles elencos mais baratos. Em 2015, o Flamengo faz a sua primeira grande contratação da era Bandeira de Melo, trazendo o Paulo Guerreiro, recentemente campeão mundial com o Corinthians, fazendo o gol do título e ele ganhando um alto salário.
Ali, na época, ficou uma grande grita. Ah, não falei, esse papo de que o Flamengo vai pagar dívida é caô. Olha ele se endividando de novo. Vão dar um calote no Guerreiro, ele vai pra lá, vão oferecer uma fortuna pra isso aí do Corinthians e não vai pagar. Na época, o noticiário era esse. Todo mundo ainda com o pé atrás de que Flamengo era aquele, já dizendo que o Flamengo iria flamengar de novo. Não aguentou 2 anos, já ia voltar a dar calote nos outros. E não, honraram o contrato. Então é um processo ainda muito novo. O Vasco está fechando o ano agora com salários em dia, 13º. Eu, por exemplo, nunca vi isso na minha vida. Com 29 anos de idade, é a primeira vez na minha vida que eu estou vendo. Então essa mudança no mercado vai acontecer. E agora, para finalizar, agora é notícia, tá bom? O Globoesporte.com fez uma matéria a respeito do Lucas Orelhano e também sobre a saída do Luiz Melo lá à Argentina para fechar a negociação. Se liga aí, ó. A perspectiva de contar com Lucas Orelhano em 2023 fez os vascaínos buscarem informações sobre o jogador. Afinal, quem é o argentino de 22 anos que quem o Vasco está disposto a pagar mais de 20 milhões por 60% dos direitos econômicos? O destaque do Vélez está próximo de São Januário e já há um entendimento entre os clubes em relação a valores e eventuais gatilhos. O CEO do Vasco, Luiz Melo, está em Buenos Aires, na Argentina, para tentar concluir a negociação. Ele se reuniu com o jogador e seus representantes. Fotos do encontro em um restaurante estão circulando nas redes sociais. Paulo Brax, que iniciou as tratativas com o Vélez, está em São Paulo para desenrolar outras negociações, como as possíveis contratações de Lucas Piton e Gabriel Menino, além de fechar a venda de Andrei para o Chelsea. O Vasco oferece 4 milhões de dólares, cerca de 20,7 milhões, por 60% do meio atacante argentino. Lembrando, meio atacante é a maneira de dizer, ele é um ponta, ele joga aberto pelo lado direito e ele é canhoto, trazendo por dentro. Ele usa a camisa 10 no Vélez, mas ele não é um meia de ligação, tá? Não é aquele meia armador, ele é ponta, beleza? Mas vamos lá. A principal... vamos lá. 2 milhões. O time argentino dá o acerto como encaminhado, mas ainda há pendências. A principal delas é um acordo com o jogador. A princípio, o Vasco oferece 4 anos de contrato com um vínculo até o final de 26. Ainda há, porém, um acerto salarial. Orelhano ainda não está convencido que o futebol brasileiro, neste momento, é a melhor opção para a sua carreira. Por isso, o acordo com o Vasco ainda não foi fechado. Mas a expectativa é que ocorra um desfecho ainda nesta semana. E aqui vai as características. Atacante canhoto e habilidoso. Orelhano foi lançado no time do Vélez aos 18 anos em 2019 pelo técnico Gabriel Heinze. Nas últimas 2 temporadas, se tornou um dos principais jogadores da equipe argentina, constantemente especulados em clubes brasileiros e da Europa. Teve o nome ligado recentemente a clubes como Milan e Benfica. É um jogador muito técnico, canhoto e que costuma cair pelas beiradas do ataque, mas também pode jogar na faixa central como armador. Não costuma marcar muitos gols. Fez 11 na carreira. Apesar de novo, tem rodagem e disputou 116 partidas pelo Vélez, 50 delas na última temporada, quando marcou 4 gols e deu 4 assistências. Teve uma queda de rendimento no fim de 22, quando chegou a perder a posição em alguns jogos, mas quem o acompanha diz que é um jogador de muito potencial. Aspas agora para o blog Meia Encarnada do GE. Se liga aí. Ao que tudo indica, o Vélez fez uma investida certeira. Lucas Orelhano é uma das grandes promessas do futebol argentino e foi um dos destaques na instável temporada do Vélez, clube que frequenta desde as categorias de base. Apesar de canhoto, Orelhano atua com maior frequência pelo lado direito. Além de muito técnico, a camisa 10 do Fortim também é bastante versátil. Portanto, ocasionalmente joga pela extrema esquerda ou mesmo como meio-campista. É muito jovem, mas já em 2019 começou a aparecer nos profissionais do Vélez, onde se firmou a partir de 21. Sua capacidade e o futuro promissor permitem acreditar de que se trata de um grande reforço vascaíno, que merece paciência e compreensão da torcida, caso tenha alguma dificuldade de adaptação nesses primeiros momentos. Analisou Douglas
Seconelo do blog Meia Encarnada. Orelhano foi lançado por Heinz, mas cresceu de rendimento e ganhou espaço com a chegada de Maurício Pellegrino ao Vélez. Em 2021, recorda Cristiano Munari, repórter do Esporte GHZ, especializado em futebol argentino. O atacante viveu sua melhor fase. Na última temporada, no entanto, sofreu com uma instabilidade do Vélez e com a constante troca de técnicos. O time argentino foi semifinalista da Libertadores, competição em que Orelhano deu 3 assistências, mas foi mal no campeonato argentino. Ele é um jogador de drible que pelo lado direito tem uma visão de jogo para passe, para lançamentos, bate bem na bola. É um homem de bolas paradas. Ele não é um cara de fazer muitos gols. Precisa melhorar e ter mais fome de gol, entrar mais na área e finalizar mais. Mas ele é um jogador que procura mais a assistência. E agora vem aqui o encerramento da matéria. Mudanças de ares pode ser positiva. O jornalista, no entanto, vê Orelhano como uma boa aposta do Vasco. Ele acredita que o atacante argentino tem muito potencial para se encaixar no time de Maurício Barbieri. Aspas, vejo um encaixe interessante para ele dentro da ideia do Vasco, porque o Vasco, contratando Maurício Barbieri, a maneira de jogar do Barbieri, que usa muitos elementos de jogo de posição, e o Orelhano está acostumado a jogar assim no Vélez. Aí tem também a ideia de que o Barbieri é acostumado a jogar com jovens. Ele fez muito isso no Bragantino. E aspas novamente agora para Cristiano Munari. É um jogador que ainda não estourou. Eu faço a comparação com Thiago Almada, que estava com o grupo da Argentina na Copa do Mundo, tem a idade do Orelhano. O Almada surge no Vélez com um grande potencial e rapidamente estoura, vira titular e vai para a MLS vendido por 10 milhões de euros e estava na seleção argentina. Esse é um jogador diferente. O Orelhano não é dessa turma, é um jogador com potencial, mas ainda não atingiu o máximo dele. Talvez por essas trocas de treinador que o Vélez teve, tenham atrapalhado. Ele vai precisar de sequência, mas dentro da ideia de jogo do Barbieri, eu vejo um encaixe sim. Vai depender muito da adaptação dele ao futebol brasileiro, mas ele é um jogador que não teve o potencial totalmente explorado, concluiu Cristiano Munari. Visão semelhante tem o jornalista Julieta Di Diego, que cobre o Vélez pelo site argentino NetGol e acompanhou de perto a trajetória do Orelhano. E assim a gente encerra o nosso vídeo aqui. Orelhano é um jogador muito habilidoso, mas no Vélez não terminou não explodindo. A realidade é que entendemos que a mudança de ares será muito boa para ele poder recomeçar sua carreira e dar o seu melhor, já que no Vélez foi ofuscado e terminou a temporada na reserva. Então o Luca Orelhano é um jogador que tem um potencial muito grande, muito habilidoso, tem um contra um apurado, pega bem na bola, ele não é tanto de pisar na área e fazer muitos gols, é um cara que procura mais assistência e teve altos e baixos. 19 e 20 ele começou a jogar, se firmou em 21, virou titular absoluto, herdou a camisa 10 e jogou 50 jogos na última temporada, mas oscilou entre titular e também perdendo um pouco de espaço. Na Libertadores, por exemplo, ele foi o jogador com mais dribles na competição, 53 dribles, deu 3 assistências e foi a semifinal da Conmebol Libertadores, eliminado inclusive para o Flamengo. Então é um jogador que oscilou. Fala-se muito na questão da troca de treinador e de repente uma mudança de ares. Ele joga no Vélez desde muito pequeno. Ele não vestiu outra camisa em sua carreira. Então é um jogador que tem muito potencial, é importante dentro do Vélez, tem a 10, perdeu ao espaço no final da temporada, mas acredita-se que ele tem um potencial ainda muito grande. E a saída do Luiz Melo pode estar concretizando a vinda do jogador ao Brasil. É isso, galera. Então, logo eu tenho novas informações, eu trago para vocês. Às 6 horas da noite, estarei lá no canal do Edmundo, no Mundo Ed, participando de uma live com ele, com o Gui Camarda, e talvez eu faça a transmissão ao vivo aqui no canal também. Mas o mais certo, de repente, eu estar só por lá e ter mais um vídeo aqui na parte da tarde. Então, fiquem ligados. Ou às 6h10 aí, vai vir uma live eu, Edmundo e o Gui Camarda, ou eu farei um vídeo, mas gravando um pouquinho antes, deixando para subir às 6 e fazendo essa live com a rapaziada lá, mas às 6h10 hoje eu vou estar ao vivo com a galera lá com o Edmundo. Valeu, fui!